E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhada agora na prova aqui do TSE, que rolou ontem. Vou dar uma olhada aqui nas questões, né? Fazer um comentário aí para cada questão, ainda, né? Sem o gabarito preliminar da banca, né? As questões que eu acredito que eventualmente podem ter recurso, que podem... E o gabarito que eu acredito que a banca vai trazer, tá? Então, deixa eu jogar aqui direto aqui a tela, vamos vendo questão a questão aqui. Primeira questão é a questão número 51, né? Questão 51, pessoal, ela fala o seguinte: a implementação da estrutura organizacional matricial em organizações da administração pública federal permite a integração de diferentes áreas funcionais e projetos, possibilitando a melhor alocação de recursos em situações de grande complexidade, como projetos interministeriais ou de cooperação com múltiplos órgãos governamentais. Pessoal, essa questão aqui tá certa, né? A aluna que mandou a prova aqui acertou. Realmente a estrutura matricial ela tem essa característica, né? Ela te dá maior flexibilidade, aproveita melhor o profissional. Então, o gabarito é questão certa. Vamos para 52 aqui, ó. A estrutura organizacional funcional é amplamente recomendada para a administração pública federal, pois suas finalidades de especialização e centralização garantem a eficiência na prestação de serviços públicos em qualquer contexto administrativo. O que torna isso errado, gente, é principalmente isso aqui, né? Garantem e em qualquer contexto, né? Então o gabarito aqui tá errado mesmo e a aluna também acertou aqui. Vamos para o próximo aqui, questão número 53. Organizações são unidades sociais planejadas para alcançar objetivos específicos e podem ser reestruturadas conforme esses objetivos sejam atingidos ou conforme surgirem meios mais eficientes para alcançá-los. Questão também correta aqui, tá? Sem muito, basicamente, uma definição ok de organizações. 54. Na administração pública federal, o planejamento é uma etapa crucial do processo organizacional, pois estabelece as metas e os meios para atingi-las, garantindo a coerência entre as políticas públicas e os recursos disponíveis, além de orientar as ações dos órgãos governamentais em consonância com as diretrizes estratégicas de longo prazo. Gabarito também, questão certa aqui, tá? Mais uma aqui, 55. Nas organizações públicas, o processo decisório, marcado pela participação de diferentes níveis hierárquicos, é uma fase fundamental do planejamento, pois envolve a escolha de alternativas que melhor atendam aos interesses coletivos, considerando-se os recursos disponíveis e o cumprimento de normas legais, com vistas à implementação eficaz de políticas e serviços públicos. Pessoal, essa questão 55 aqui é uma questão daquelas assim que a banca tenta te cansar, né? E às vezes a questão longa, assim, você já fica na dúvida se ela tá certa mesmo, mas eu considero que ela tá correta. Por quê? Porque, vamos lá, o processo decisório, existe processo decisório dentro do planejamento? É uma fase fundamental do planejamento? Sim, ok. Dentro do processo decisório, a gente escolhe a alternativa? Sim. Essas alternativas dentro do setor público, né? A gente pensando em um planejamento do setor público, busca atender aos interesses coletivos? Claro, usando os recursos que são disponíveis e cumprindo as normas. Então aqui, gabarito é questão certa, a 55, tá? A 56 já é mais tranquila, que a função planejamento representa a segunda, não, é a primeira função administrativa, né? Então essa aqui, tranquila, gabarito, questão errada. Até a aluna botou aqui o PODC. Vamos lá, aí essa que tem a tabelinha aqui, né? E tem dois cargos, o de analista de processo e o analista de organização e métodos. E a pergunta é a seguinte: a função de analista de processo tem o mesmo papel operacional e tático que a de analista de organização e métodos, sendo a principal diferença entre elas a adaptação às mudanças. E se você reparar aqui, por exemplo, você vê claramente que eles estão em níveis diferentes aqui, tá? Então o gabarito é questão errada, tá? Não é o mesmo papel, né? Então beleza, vamos aqui para mais uma questão aqui, subindo, vamos para a questão 58.
Um processo de negócio do tipo primário é considerado um processo essencial ou finalístico por representar atividades essenciais que uma organização executa para cumprir sua missão, sendo responsável por construir a percepção de valor do cliente. Pessoal, essa aqui é 58, a gente considerou questão certa aqui, tá? Questão certa, o processo primário realmente é aquele que gera valor ao cliente, né? Então tá falando aqui que executa para cumprir sua missão, ou seja, o propósito dela, beleza, e é responsável por construir a percepção de valor, ou seja, é o que ele vê, é o que ele está visualizando ali. Então, o gabarito questão certa, tá? A 59. No âmbito dos processos de negócio, o processo de suporte tem o propósito de medir, monitorar e controlar atividades a fim de permitir a administração do presente e do futuro do negócio. Pessoal, o processo de suporte é um processo de apoio, né? Eu achei essa frase aqui bem rolando lero, para ser sincero, assim, galera que lembra do Chico Anísio, é uma frase que não está dizendo muita coisa. Processo de suporte tem o propósito de medir, monitorar e controlar atividades. Não é por aí, né? O processo de suporte até pode fazer isso, mas falar que o propósito dele é esse, não faz muito sentido. E aí fala permitir a administração do presente e do futuro. Isso aqui eu creio que a banca vai dar com questão errada, tá? Não é o propósito de um processo de suporte fazer isso. A 60 aqui, o processo de negócio compreende uma sequência de atividades que tem a finalidade de transformar entradas em bens ou serviços, agregando-lhes valor por meio de procedimentos para atender às necessidades do cliente. A questão está certa, tá? Ou seja, é uma definição ok de processo de negócio. Vamos para a próxima aqui, a governança de projeto exclui a definição de uma autoridade para aprovar mudanças e tomar decisões de negócio. Esse exclui aqui, gente, não faz sentido, né? E aí, concentrando-se na administração de tarefas diárias e operando independente da governança, não faz sentido isso aqui, tá? 61 é questão errada. Vamos para a 62. Um projeto corresponde a um esforço temporário empreendido para se criar um produto, serviço ou resultado único. E sua natureza temporária indica um início e um fim para o trabalho do projeto ou para uma fase do referido trabalho. Questão aqui muito recorrente, né? Fala ali as características básicas de um projeto. Me lembro, a gente falou nas revisões, então assim, caiu. Vamos lá, próxima. 63. Os projetos devem ser geridos como parte de um programa portfólio com a finalidade de auxiliar no alcance dos objetivos estratégicos amplos, não podendo aqui, a própria aluna matou aqui é que torna a questão errada, tá? Gabarito questão errada pode sim, claro, ser conduzido como iniciativa independente, né? Acerca da gestão da qualidade, julgue o item a seguir. Um sistema de gestão da qualidade é um conjunto de práticas administrativas que se dedica à documentação dos processos internos, à definição de objetivos estratégicos, à implementação de controles para garantir a eficiência dos processos e à busca pela satisfação do cliente e pela melhoria contínua das operações da organização. Pessoal, essa aqui, 64, como aluna aqui, é gabarito questão certa, tá? Questão certa. Vamos para a próxima aqui, que é uma questão de planejamento estratégico. A missão, enquanto um conceito de planejamento estratégico, aponta onde a organização pretende chegar, ou seja, que posição exclusiva ou valiosa a organização deverá alcançar no futuro. Pessoal, esse não é o conceito de missão, é o conceito de visão. Como a própria aluna pegou aqui, gabarito é a questão errada. A missão é o propósito, é a razão de existir. Se está falando onde ela pretende chegar, é a visão de futuro, tá? Uma das características do planejamento estratégico é que ele está voltado para as relações entre a organização e seu ambiente, certa essa aqui, tá? Certa essa aqui, ou seja, quando a gente está falando de planejamento estratégico, a gente está falando da relação daquela organização com seu ambiente externo também, tá? Clientes, fornecedores, parceiros de negócio, por aí vai, né? O planejamento estratégico envolve basicamente o que fazer e como fazer no nível em que as tarefas e operações são executadas. Aqui seria o planejamento operacional e não estratégico, né? Então, 67 aqui é questão errada.
Vamos para mais uma, acerca do modelo de excelência e gestão pública. Conforme o modelo de excelência e gestão pública, a cultura da inovação é um fundamento da gestão pública contemporânea. A 68 aqui, questão certa. Modelo de excelência e gestão pública abarca dimensões como interesse público e cidadania, informação e conhecimento e governança. Questão certa também. Vamos para a 67, vamos lá. Chegar para cá aqui. O governo empreendedor deve estar focado no atendimento das necessidades de seus clientes cidadãos e não da burocracia, devendo, portanto, identificar e ouvir os clientes cidadãos e direcionar os serviços prestados para o atendimento de suas necessidades. Também questão certa aqui, tá de acordo com o que é o empreendedorismo governamental. Como convergências entre a gestão pública e a gestão privada, destacam-se os princípios da impessoalidade e da publicidade, que necessariamente devem reger esses dois tipos de gestão. Pessoal, aqui a 71 está errada porque isso vale só para o setor público, não para o setor privado, né? Para a gestão privada, não, né? Gestão privada, não. Vamos lá, 72. No âmbito da gestão de resultados na administração pública, o programa é um conjunto articulado de ações para o alcance de um objetivo que é concretizado em resultados que, por sua vez, são mensurados pela evolução dos indicadores. Está correto essa aqui, tá? Maravilha. 7.3. A gestão de resultados na produção de serviços públicos está baseada no controle a priori, não. A posteriori, né? O controle de resultados vem depois, posterior. Gabarito aqui é questão errada. Espera aí. Questão. Vou tirar aqui. Bora. A questão de resultados na produção, então aqui, questão errada, né? Vamos para mais uma. Considere que a gestora da área de estratégia de uma unidade da Justiça Eleitoral esteja planejando modernizar a gestão de resultados na produção de serviços públicos. Então vamos lá. Caso a gestora opte por um modelo de gestão matricial por resultados, suas ações se restringirão à geração de consciência. Que essa restringirão não faz sentido, né? 7.4, questão errada mesmo. Ao selecionar o indicador de resultados, deve-se priorizar aquele que apresente atributos de sensibilidade capaz de refletir as mudanças na dimensão social de interesse. O que ela está querendo dizer aqui? Quando a gente vai escolher um indicador, você precisa escolher um indicador que vai medir aquilo, aquela dimensão que você está precisando mudar, né? Então é isso, né? Tá certa essa 75. 7.6. Uma das ações possíveis para atingir a modernização da gestão de resultados é deslocar a ênfase do processamento interno e da racionalidade para a capacidade de produzir resultados socialmente relevantes. Essa 7.6 aqui está certa também, né? Ou seja, a ideia é de você focar no resultado que o cidadão precisa, né? Do que a sociedade está precisando. Vamos lá, questão 7.7. No atendimento ao cidadão com deficiência auditiva nas zonas eleitorais, o atendente deve se comunicar diretamente com o cidadão com deficiência auditiva, mesmo se ele tiver acompanhado. Não, né? Aí você fala com o acompanhante, com o intérprete, né? Então, 7.7 errada. O foco nas ações de saúde e segurança laboral dos servidores atrela-se ao critério de governança da sustentabilidade. Pessoal, essa questão aqui, até ontem quando eu estava analisando, eu estava acreditando que ela está certa. Eu acho que, na verdade, aqui ela está falando daqueles tripé da sustentabilidade e ela vai vir como a social e não da governança. Tô mudando meu gabarito, a questão errada aqui, tá? Cabe acerca da gestão de pessoas, julgue os itens a seguir. Cabe à ação, à área de gestão de pessoas, entre outras atividades, promover ações que busquem elevar a produtividade dos colaboradores da organização. Sim, é uma das funções da área de gestão de pessoas, tá certa. Constitui uma estratégia apropriada de gestão de pessoas para se atingir o objetivo de atrair novos talentos para a organização, focar no desenvolvimento de competência e na gestão de aprendizagem dos colaboradores internos. Aqui está errado, né? Se você está querendo atrair novos talentos, você não está focando no colaborador interno, e sim no externo. Gabarito aqui, questão errada. 81. Foco na gestão de pessoas originalmente restritas
a gestão de recursos humanos voltou-se para o apoio ao core business da organização. Pessoal, 81 aqui, questão certa, tá? Ou seja, a ideia é tentar apoiar a organização nos seus objetivos, né? Dentro dos processos de gestão de pessoas. A gestão de pessoas ocorre nos 3 níveis organizacionais, sendo sua atividade típica no nível institucional, a direção no nível intermediário, a gerência e no nível operacional, a supervisão. Pessoal, essa questão aqui, eu creio que a questão deu uma misturada nos conceitos aqui do que seria a gestão de pessoas e dos níveis organizacionais. Mas eu creio, tá? Eu creio que a banca vem com o gabarito questão certa, tá? É uma questão que eu acho que assim, ele deu uma viajada nos conceitos aqui, tá? Mas eu creio que ele vem com o gabarito questão certa. Vamos pro próximo aqui, ó. Questão 83, é isso? 83, tá meio borrado, mas dá para ver. Nas organizações orgânicas tipicamente relatadas na teoria da contingência, a gestão enfatiza as equipes e a autonomia das pessoas, adotando maior amplitude de controle. 83, pessoal, gabarito questão certa. A 84, a gestão de pessoas deve promover ações de motivação individualizadas para que os membros de sua equipe de trabalho, já que no trabalho em equipe, os objetivos devem ser estabelecidos individualmente. Aí não, né, gente? Individualmente não. Se é gestão por equipes, não é definida individualmente. 85. A transição da teoria clássica para a teoria das relações humanas na administração levou à priorização da descentralização de autoridade nas organizações em detrimento da hierarquia rigorosa. 85, gabarito questão certa, está alinhado ali ao que é a teoria das relações humanas, né? 86. A adoção de práticas burocráticas nas organizações pode resultar em uma disfunção associada à despersonalização e no relacionamento entre os colaboradores. Questão aqui está certa, é uma das disfunções possíveis, né? De você tratar as pessoas como um número, né? Como de assim, esquecer que tem ali um ser humano do outro lado, né? Falta empatia às vezes. 87. A administração científica está direcionada à promoção de critérios de cientificidade na gestão e tem seu principal foco nas pessoas, negativo, né? Aqui, gabarito questão errada, né? O foco está na eficiência, na atividade. 88. Entre as atribuições básicas da gestão de pessoas, destacam-se o recrutamento e seleção, que se inserem nos sistemas de controle e monitoramento. Pessoal, até aqui tá ok, né? Mas se inserem nos processos ali de agregar e não de controle e monitoramento, né? Então aqui gabarito questão errada. 89. As atividades de treinamento e desenvolvimento de pessoal, atribuições básicas da gestão de pessoas são típicas do sistema de suprimento, não, dos sistemas de desenvolvimento, né? Aqui deu uma invertida aqui. Em uma visão contemporânea, cabe à gestão de talentos promover a satisfação dos trabalhadores e incentivar que cada um deles busque a atualização. A 90 já está certa, né? Sim, se eu quero fazer uma boa gestão de talentos, eles precisam estar satisfeitos e precisam estar o tempo todo estudando, se capacitando, é isso aí. Na concepção atual, a gestão de talentos humana deve ter como objetivo primordial a promoção do cumprimento das regras e dos procedimentos da organização. Não, o foco não é em regra e procedimento, pessoal. Então aqui tá errada a 91, tá? 92. As atribuições da gestão de talentos humanos incluem a promoção de recompensas tanto para indivíduos quanto para equipes de alto desenvolvimento. 92 está certa, tá certa. A teoria da hierarquia das necessidades de Maslow sugere que a autorrealização é a necessidade primária, negativo. A autorrealização é a mais avançada, né? A primária é a fisiológica. O estilo de liderança laissez-faire é caracterizado por uma supervisão intensa, e um controle rígido. O pessoal laissez-faire é a liberal, né? Onde ele delega. Então aqui não faz sentido também, gabarito questão errada. A liderança democrática tende a resultar em um aumento da participação e do interesse dos funcionários, o que dá mais sentido ao trabalho e produz maior comprometimento e engajamento no trabalho comparativamente à liderança autocrática. Esse aqui, 95, é gabarito questão certa. Em seu surgimento, a teoria dos traços de liderança buscava diferenciar líderes eficazes de não líderes com base em qualidades e características pessoais.
Todavia, com o avanço das pesquisas em liderança, a avaliação de tais traços passou a ser mais útil para prever o surgimento de uma liderança do que para distinguir líderes eficazes e não eficazes. Eu creio que a banca vai considerar isso aqui como questão certa. De acordo com a teoria X do McGregor, os líderes acreditam que os empregados são naturalmente motivados. Negativo, né? A teoria X é aquela visão negativa do sujeito, tá? Então 97, gabarito, questão errada. Vamos para a 98 aqui. Em uma liderança transformacional, tem como foco inspirar e motivar os subordinados a alcançar mudanças significativas e melhorias contínuas, enquanto que a transacional baseia-se em recompensas e punições para motivar os subordinados. Aqui é 98, se eu não me engano, né? 98, a questão está certa. Uma vez que a motivação é um processo intrínseco ao indivíduo, não é possível estabelecer relação direta entre o estado de motivação do indivíduo e o estilo ou atuação da sua liderança. Pessoal, essa 99 aqui, a gente bateu bastante cabeça na análise da prova. Por quê? Porque, na verdade, tem vários teóricos, né, de motivação. Alguns veem a motivação como algo de dentro, né, intrínseco, e outros que é possível vir de dentro ou de fora, né, intrínseco e extrínseco. Só que a banca ela fala o seguinte: uma vez que a motivação é um processo intrínseco, ou seja, ela está trazendo aqui a visão que a motivação vem de dentro. E aí ela fala, não é possível estabelecer relação direta entre o estado de motivação e o estilo ou atuação da sua liderança. Eu creio que a banca vem com questão certa, tá? Por quê? Porque de acordo com o autor que ela está pegando, se a motivação vem de dentro, não existe essa relação direta entre a motivação do cara e o estilo de liderança. Ou seja, seria uma relação indireta e não direta. Vamos lá. Em relação à gestão por competência, julgue os itens a seguir. A implementação da gestão por competências pode exigir ajustes no subprocesso de gestão de pessoas e uma mudança na sua própria cultura. Sim, questão certa essa aqui, tá? Faz sentido. Na gestão por competências, focaliza-se o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades técnicas, e aí ela fala, ligados exclusivamente ao contexto de trabalho atual. Não, né? Você tem também um foco ali no que seria... Ei, meu Deus do céu, vamos lá, para a prova aqui. No que seria o potencial, né? No que seria o trabalho futuro do servidor. Vamos agora para a última aqui de gestão de pessoas. A promoção de ações que fortaleçam a inclusão e a diversidade pode ser considerada uma tendência do setor público, percebida a partir de ações afirmativas, como cotas para o ingresso nas carreiras públicas, ações para a equidade de gênero e raça na ocupação de cargos de chefia e disponibilização de espaços para denúncia à violência contra grupos subrepresentados, questão claramente certa, tá? E a 106, entre as tendências atuais na gestão de pessoas do setor público, destaca-se o surgimento de novas modalidades de trabalho, tais como a modalidade híbrida e o teletrabalho, que busca, entre outros aspectos, promover uma cultura orientada para os resultados, em vez de orientada para controle, também correta. E é isso aí. Foram as questões da nossa prova. Eu achei, especificamente, eu corrigi ontem a de analista administrativo e a de técnico administrativo, achei a de técnico administrativo mais pesada que a prova de analista, né? Acho que as bancas estão indo para um caminho meio estranho, né? Antigamente as provas de analista eram bem mais difíceis do que as de técnico. Hoje em dia já ficou meio parelho, e dessa vez a CESP acho que inovou, né? A Sebrasp inovou, trazendo uma questão de técnico mais difícil em termos de dificuldade da questão, né? Do que a prova de analista. Mas é isso aí, é difícil para todo mundo também. De qualquer maneira, é isso, né? Foi a nossa análise. Vamos ver depois o gabarito quando a banca trouxer e eventualmente propor algum recurso para vocês. Eu fico por aqui, né? Um grande abraço e a gente se vê na próxima. Valeu, tchau, tchau.